Os especialistas haviam acabado de declarar que o caso da mãe dele era sem esperança e o bilionário Roberto Albuquerque já estava aceitando a derrota, até que a filha da empregada fez uma promessa impossível. Senhor, eu posso fazer sua mãe voltar a andar. Roberto, que já tinha construído arranha-céus e negociado tratados, era impotente diante da imagem da mãe desaparecendo devagar em uma jaula dourada. Os melhores médicos formados em Harvard haviam acabado de fechar suas maletas, dizendo que a paralisia causada pelo AVC era permanente, e recomendando que ele simplesmente aceitasse o fim, apenas deixe-a confortável. Disseram, e a esperança já estava morta naquela biblioteca gelada, até que uma menina de 10 anos de tênis baratos interrompeu o silêncio como um trovão. Ela não era especialista, era apenas a filha da governanta, mas olhou nos olhos do bilionário devastado e repetiu com firmeza: Senhor, eu posso fazer sua mãe andar de novo. O que alguém faz quando uma garota com um vestido gasto afirma saber mais do que médicos que cobram fortunas? Roberto tinha bilhões no banco, mas ali no quarto da mãe, sentia-se como um mendigo. O AVC havia roubado a mulher que o criou, deixando apenas uma casca silenciosa numa cadeira de rodas, onde antes havia uma guerreira. A chuva batia forte contra as grandes janelas da propriedade, numa terça-feira cinzenta, e apesar da lareira acesa, a biblioteca parecia congelada. Roberto, aos 55 anos, parecia ter 70. Esfregou as têmporas tentando afastar a dor de cabeça que o acompanhava havia 6 meses. Enquanto Margarida, que antes organizava bailes, dirigia instituições de caridade e o criara sozinha após a morte do pai, agora estava caída numa cadeira de rodas cara. As mãos imóveis no colo, o olhar vazio preso a uma pintura de um navio em mar revolto. O AVC havia tirado sua voz e suas pernas. O doutor Henrique, o especialista da cidade, acabara de sair deixando no ar palavras pesadas. Com essa idade e esse nível de atrofia, caminhar não é realista. Aceitação é o melhor remédio agora. Roberto odiava essa palavra. Aproximou-se da lareira, apoiou o braço no mármore e encarou as chamas sentindo-se inútil todo o seu dinheiro, todo o seu poder, e ainda assim, ele era apenas um filho assistindo a mãe desaparecer. Um barulho leve ecoou no corredor. Ele não precisou olhar para saber. Era a equipe de limpeza que vinha às terças e sextas, silenciosa como fantasmas. Luciana, a governanta-chefe, trabalhadora e discreta, estava acompanhada da filha, pois era feriado escolar ou reunião pedagógica. Roberto nunca sabia dessas coisas. A menina se chamava Bia, tinha 10 anos, cabelo loiro preso num rabo de cavalo simples, vestido azul, já muito lavado, e tênis baratos. Sentava numa cadeirinha perto da porta da biblioteca, enquanto esperava a mãe terminar de tirar o pó das prateleiras. Ela não mexia no celular, não se contorcia. Apenas lia um livro grosso e antigo de capa de couro desgastado, com a concentração de uma professora. Roberto voltou para junto da mãe. Mãe sussurrou, mas Margarida não piscou. Continuou olhando o navio. A senhora ouviu o Dr. Henrique. Ele acha que devemos parar a terapia agressiva, que está te machucando mais do que ajudando. Sem resposta. Roberto ajoelhou ao lado da cadeira, segurou a mão fria da mãe e murmurou: Não quero desistir, mas também não quero te machucar. Encostou a testa na mão dela e deixou por um instante o grande empresário desaparecer, revelando o filho exausto. Então, uma voz pequena, porém firme, quebrou o silêncio, Senhor. Ele levantou a cabeça e, surpreso, viu a menina parada na porta segurando o livro contra o peito. Luciana quase caiu da escada ao vê-la interromper. Desceu apressada, pálida, sussurrando: Bia, quietinha. Volta para a cadeira antes de se virar para Roberto. Aflita? Seu Roberto, me desculpe, ela sabe que não pode. Já vamos sair da frente, por favor, desculpe. Roberto se levantou, ajeitou o paletó irritado pela intromissão. Aquilo era um momento privado e doloroso, e Roberto disse com a voz rígida: Está tudo bem, Luciana. Leve sua filha para a cozinha, por favor. Luciana tentou puxar Bia pelo braço, mas a menina não se moveu.
fincou os pés no tapete persa caríssimo. Senhor, repetiu Bia desta vez mais alta e mais clara, eu ouvi o médico. Ele está errado. Roberto congelou e estreitou os olhos enquanto Luciana parecia prestes a desmaiar, implorando Bia. Pare agora, pelo amor de Deus. Senhor Roberto, ela é só uma criança, não sabe o que diz. Mas a menina respondeu. Eu sei exatamente o que digo. Ela deu um passo para dentro da biblioteca, ignorando a mãe e olhando diretamente para Roberto. Eu posso fazer sua mãe voltar a andar. O silêncio tomou conta do cômodo quebrado apenas pela chuva batendo no vidro e pelo estalo do fogo da lareira, enquanto Roberto encarava a menina como se esperasse uma piada, um pedido de dinheiro ou alguma bobagem infantil. Mas o rosto dela continuava sério e solene, com uma expressão adulta demais para alguém de 10 anos. Isso não é uma coisa engraçada de se dizer, sussurrou Roberto num tom perigoso. É cruel. Mas Bia respondeu que não estava sendo cruel e se aproximou até ficar a menos de 1 metro da cadeira de rodas, observando as pernas de Dona Margarida sob o cobertor de lã, dizendo que os músculos estavam adormecidos, não mortos, e que o médico tratava o corpo como máquina quando o corpo não era só uma máquina. Luciana, chorando, tentou levá-la embora, mas quando Roberto disse: espere, sem saber exatamente por quê. Talvez desespero, talvez a estranha confiança da menina, talvez o livro velho que ela segurava, ele ordenou que Luciana a soltasse, e a governanta, pálida de medo de ser demitida, obedeceu enquanto ele encarava a menina e perguntava por que deveria ouvir uma criança quando o médico que acabara de sair tinha 3 diplomas da USP. Bia levantou o livro pesado e o abriu, revelando páginas amareladas cheias de anotações e desenhos de músculos, nervos e tendões, explicando que sua avó era Alice Moreira. Roberto reconheceu o nome da lendária enfermeira militar que havia servido em conflitos, dirigido reabilitações em hospitais do Exército nos anos 70, e era famosa por fazer soldados voltarem a andar usando apenas as mãos e aquele livro. Com a voz baixinha, Bia contou que a avó havia morrido no ano anterior, mas lhe ensinara tudo antes de partir. Inclusive o protocolo, como ela chamava, e explicou que sua avó dizia que médicos olham para radiografias, mas ela olhava para a pessoa e que o corpo esquece como funciona quando está triste, afirmando que Dona Margarida parecia muito triste, não apenas paralisada, o que fez Roberto engolir seco. Sentindo-se tolo por considerar aquilo, Roberto ainda perguntou se ela realmente achava que podia fazer o que um especialista não fez, e a menina respondeu que o especialista desistiu. Mas Alice Moreira nunca desistia, e ensinara a ela a nunca desistir também. Então, olhando para a mãe imóvel, Roberto percebeu que já não tinha nada a perder, porque sua dignidade havia ido embora no dia em que começou a implorar a médicos por milagres que nunca vieram. Ele autorizou uma sessão, só uma agora, para horror de Luciana, que suplicou dizendo que a menina poderia machucar Dona Margarida. Mas Bia garantiu que não faria mal e colocou o livro sobre uma mesa lateral, pedindo a bolsa térmica do carro, 2 toalhas pequenas e um pouco de óleo. E Roberto apenas assentiu para que Luciana buscasse tudo. Quando ele se sentou na poltrona de couro diante da mãe, observou Bia se aproximar com seriedade incomum para uma criança, respirando fundo, como quem reza ou recorda algo importante, e depois olhar para o rosto de Dona Margarida e dizer suavemente: Boa tarde, senhora. Meu nome é Bia e eu vou ajudar a senhora. Antes de se ajoelhar, puxar com cuidado o cobertor de lã e revelar pernas finas e frágeis, sobre as quais colocou suas pequenas mãos, não para massagear, mas apenas para segurar como se estivesse ouvindo o corpo através do toque. Bia ficou naquela posição por muito tempo, segurando os tornozelos de Dona Margarida com delicadeza, até que Roberto, já recuperando o ceticismo, perguntou o que ela estava fazendo. E a menina respondeu sem olhar para cima, escutando. O pulso dela nos pés está fraco. O sangue está preguiçoso. Ele precisa de um motivo para descer. Luciana voltou ofegante trazendo os itens pedidos e Bia pegou o óleo de oliva,
esfregando-o entre as mãos até aquecê-lo antes de começar. Não era uma massagem como as terapias que Roberto já vira. Não havia amassar ou apertar os músculos. Ela usava os polegares para pressionar pontos exatos perto do joelho. Depois traçava uma linha pela canela com ritmo preciso. Pressionar, segurar, soltar, deslizar, enquanto cantarolava baixinho. Uma melodia antiga, talvez uma marcha, talvez um acalanto. E Roberto observava hipnotizado, porque naquele instante ela já não parecia uma criança, mas uma técnica concentrada e incansável. 10 minutos se passaram, depois 20, e o ambiente permanecia silencioso, exceto pela chuva e a cantoria suave de Bia. Roberto estava prestes a interromper tudo, pensando em agradecer e mandar parar, porque nada parecia acontecer. Apenas uma menina esfregando óleo nas pernas de uma senhora, quando uma voz rouca mandou: "Pare!" E Roberto se sobressaltou ao ver a cabeça de Dona Margarida inclinada para baixo, olhando diretamente para a menina. Ele se aproximou com o coração disparado e perguntou se ela havia dito algo, e Dona Margarida, depois de um esforço lento para umedecer os lábios ressecados, murmurou com a voz áspera como pedra raspando: "Diga à menina. Eu estou sentindo." Roberto quase caiu para trás. Fazia 6 semanas que ela não pronunciava uma frase inteira, mas Bia não parou nem sorriu. Continuou trabalhando nos músculos da panturrilha e explicou calmamente que os nervos estavam despertando irritados por terem dormido tanto, mas "Despair waking all the same." Roberto se levantou com as pernas fracas e ficou atrás da menina perguntando o que vinha a seguir. E Bia, cansada, mas com olhos brilhantes, disse que agora precisavam convencer o cérebro de que os pés ainda pertenciam ao corpo, mas que ela não podia fazer isso sozinha, porque, como dizia sua avó Alice, o paciente precisava de um motivo para se mover, e esse motivo cabia à família. Ela perguntou o que Dona Margarida amava fazer antes da cadeira de rodas, e Roberto, olhando para o jardim encharcado pela chuva, lembrou que sua mãe amava cuidar das rosas, caminhando todas as manhãs às 6 para podá-las. Bia assentiu e colocou as mãos nas solas dos pés da senhora, ordenando que ele descrevesse o jardim, o cheiro, as flores, o orvalho, a grama, os espinhos, tudo para despertar memória sensorial. Embora se sentisse ridículo, Roberto obedeceu porque a mãe o observava e começou a falar das rosas amarelas plantadas perto do muro sul, dizendo que cheiravam a limão e mel, que sempre estavam cobertas de orvalho pela manhã, e que sua mãe detestava molhar os sapatos. E enquanto ele falava, os olhos de Dona Margarida tremeram e o dedão do pé esquerdo se moveu quase imperceptivelmente, mas o suficiente para Bia e Roberto verem. De novo, comandou Bia firme, e Roberto passou a guiá-la verbalmente por todo o jardim, enquanto a menina manipulava os músculos como quem acorda algo esquecido. Durante 1 hora, o bilionário descreveu caminhos, flores, cheiros e manhãs antigas, até que, quando Bia finalmente recuou e secou as mãos na toalha, Dona Margarida estava exausta, mas respirava fundo e ritmicamente adormecida, e já não olhava para a parede com olhos vazios como antes. Bia começou a guardar suas coisas. Colocou o livro dentro da mochila e Luciana veio apressada agradecendo e pedindo desculpas, pronta para ir embora. Mas Roberto disse amanhã, fazendo Luciana congelar na porta, enquanto ele repetia o pedido, perguntando à menina se podia voltar no mesmo horário. Bia olhou para a mãe e depois para ele antes de concordar, avisando apenas que Dona Margarida sentiria dores e precisaria beber muita água, e Roberto garantiu que cuidaria disso. Ele observou mãe e filha saindo na chuva, a governanta preocupada e a menina do rabo de cavalo loiro, caminhando com passos curtos. E quando voltou o olhar para sua mãe, percebeu que pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da sala já não parecia pesado. Parecia o silêncio antes de um amanhecer. O silêncio parecia o que vem antes de um nascer do sol, e Roberto, sentindo algo dentro dele despertar, pegou o celular do bolso
e ligou para seu assistente dizendo para cancelar todas as reuniões da tarde seguinte, inclusive a discussão de fusão. Ao ser questionado, ele apenas respondeu: todas. Tenho um compromisso na biblioteca. Depois desligou. Olhou para o ponto do tapete onde Bia se ajoelhara e, sem saber se aquilo era um milagre ou coincidência, reconheceu que pela primeira vez em 6 meses sua mãe tinha falado e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo perigoso esperança. Até o cheiro da biblioteca parecia outro, antes sempre marcado por cera de limão e poeira, agora misturado com cânfora arroz aquecido e óleo. 3 semanas se passaram desde aquela terça-feira chuvosa, e todas as tardes às 4 em ponto, as portas pesadas de carvalho se abriam para a rotina deles. Bia entrava com a mochila em um ombro e o velho livro de couro no outro braço. Luciana vinha atrás com uma bandeja de água morna e toalhas limpas, enquanto o bilionário que antes gritava com CEOs em Tóquio ou Londres, agora se sentava num pequeno puff de veludo com a jaqueta jogada numa cadeira e as mangas arregaçadas até o cotovelo. Segure o tornozelo, senhor, ela dizia. E Roberto obedecia, sustentando o calcanhar frágil da mãe frágil, como osso de passarinho, mas mais quente do que estivera semanas antes, enquanto Bia observava atentamente a panturrilha e anunciava que Dona Margarida estava brigando hoje, que os músculos estavam tensos porque lembravam da raiva, e Roberto notava que a mãe, agora desperta, acompanhava tudo com olhos claros e cheios de expressão, inclusive irritação. Quando ele perguntou se aquilo era mesmo raiva, Bia explicou que, segundo sua avó, Alice, o corpo guarda as coisas que não dizemos, e que soldados traumatizados tinham pernas que viravam concreto. Não por causa de balas, mas porque não queriam voltar para a luta, ou não queriam voltar para casa para encarar o silêncio, enquanto massageava a canela de Dona Margarida com o calcanhar da mão em movimento contínuo, concluindo que as pernas da senhora estavam em greve e era preciso negociar. Roberto riu brevemente, dizendo que já negociara fusões de bilhões e jamais imaginou negociar com uma canela, ao que Bia respondeu que canelas não ligam para dinheiro. Depois colocou a palma da mão sobre o joelho da senhora e pediu para ele contar sobre a Casa do Lago como parte do protocolo, o mapeamento porque os nervos precisavam de um destino. E Roberto, inclinando-se, falou do pier, onde a madeira queimava os pés no verão, e de como a água gelada fazia os dentes baterem, fazendo os olhos de Dona Margarida se abrirem um pouco ao reconhecer a memória. Procure a água, sussurrou Bia, e Roberto fixou o olhar no pé da mãe imóvel no apoio, pedindo: só um toque, mãe. Alcance a água, enquanto o relógio de pêndulo marcava alto o passar dos segundos, e o vento batia nas janelas, até que devagar o dedão do pé direito se curvou, não como um espasmo, mas como um gesto consciente, um dedo chamando. Roberto engasgou dizendo o que viu, e Bia confirmou com um pequeno sorriso profissional, antes de cobrir as pernas da senhora com toalhas mornas e mandar encerrar por aquela sessão. Exausto como após uma reunião de conselho, Roberto elogiou a menina, que apenas deu de ombros, dizendo estar seguindo o mapa da avó, e começou a anotar margens do livro, até que ele pediu que contasse mais sobre Alice. Moreira e Bia disse que ela era pequena, menor que a própria neta, mas forte o suficiente para levantar um homem adulto. Cheirava a hortelã, e álcool tinha uma cicatriz no braço, por causa de estilhaço na guerra, e apesar de toda a força chorava à noite, achando que a neta dormia. Ela contou que a avó dizia que a parte mais difícil de curar alguém não era o sangue, mas o momento em que as pessoas desistiam, que a maioria morria muito antes do coração parar, porque simplesmente decidiam sentar e ficar lá. E Roberto olhou para sua mãe, se perguntando se ela também tinha decidido sentar, se ele a deixara fazer isso, antes que Bia fechasse o livro e completasse. Vovó dizia que você tem que dar à pessoa um motivo maior para levantar do que o motivo que ela tem para ficar parada. A porta da biblioteca se abriu, e em vez de Luciana com chá, entrou um homem alto de terno cinza grafite e cabelo prateado carregando uma maleta médica de couro. O doutor.
Henrique Ribeiro, seguido por Clara, a irmã de Roberto, que morava em Nova York, e não visitava havia 6 meses agora, horrorizada ao ver toalhas bacia de água morna, e a filha da empregada sentada no chão com um livro empoeirado. Clara, com voz cortante, disse que chamara o doutor. Henrique, porque Roberto parou de responder seus e-mails e cancelou a revisão mensal. O médico então ajustou os óculos e, olhando para Bia com ar de desprezo, declarou que quando pacientes se afastam do tratamento padrão, é sinal de angústia e que a alternativa palavra dita como se fosse sujeira não ajudaria, ao que Roberto respondeu firme que Bia fizera mais progresso em 3 semanas do que ele em 6 meses. O médico suspirou. Cansado, disse que Roberto estava apenas de luto pela mulher que a mãe fora. E, apontando para a cena, chamou tudo aquilo de medieval, afirmando que o movimento do dedo era espasmo involuntário que apenas dava esperanças cruéis. Depois ameaçou Bia, dizendo que ela poderia colocar a mãe em sérios problemas por praticar medicina sem licença. Mas a menina levantou-se, abraçou o livro e respondeu que não estava praticando medicina. Estava lembrando Dona Margarida de que ainda estava viva. Clara zombou, chamando tudo aquilo de loucura e acusando Roberto de contratar a filha da empregada para brincar de curandeira, dizendo que o conselho da empresa veria aquilo como negligência. Mas Roberto rosnou que não era vodu e que o nome da menina era Bia, neta de Alice Moreira. Ao ouvir o nome, o médico congelou, reconhecendo que Alice era uma lenda da enfermagem militar, porém não uma doutora, e disse que ela nunca soubera aceitar casos encerrados, ignorando quando Bia afirmou em voz trêmula que a avó fizera pessoas andarem de novo, inclusive um homem que ficou 10 anos na cadeira de rodas. Henrique descartou tudo como folclore e exigiu avaliar Dona Margarida, pedindo para esvaziarem a sala. Roberto viu o medo enorme nos olhos de Bia, medo das palavras difíceis da autoridade dos adultos e do risco à mãe. Mas Clara gritou para que ela fosse embora, fazendo a menina estremecer, pegar a mochila e fugir quase chorando, enquanto Roberto sentia uma raiva que não sentia havia anos e avisava a irmã para nunca mais levantar a voz naquela casa. Clara cruzou os braços, dizendo que alguém precisava ser o adulto, acusou Roberto de estar perdendo a razão e de brincar com um cadáver, e isso o fez mandá-la sair junto com o médico. Porém, Henrique ameaçou registrar que Roberto estava impedindo o tratamento médico, algo que poderia afetar legalmente sua curatela. E Roberto, com a mandíbula travada, olhou para a mãe, que encarava o médico com olhos semicerrados e tentando formar palavras antes de ceder derrotado e permitir o exame. Ele se afastou até a janela, sentindo-se traidor, enquanto atrás dele ouvia o médico abrir a maleta, o clique frio dos instrumentos de metal e o ranger do papel sanitário, até a voz alta de Dr. Henrique dizer: "Boa tarde, Dona Margarida." O médico falou com Dona Margarida como quem fala com um surdo ou com alguém incapaz, dizendo: "Vou só mover suas pernas um pouco. Me avise se doer." "Ah, claro, você não pode avisar." Bem, serei gentil, e Roberto se encolheu por dentro, porque sabia que a mãe entendia tudo enquanto o doutor. Henrique murmurava que havia rigidez significativa, articulações travando, e Clara sussurrava: "Eu disse que piorou", acusando Roberto de piorar tudo, ao que ele rebateu, dizendo que ela estava solta e aquecida antes, mas que Clara e o médico congelaram o ambiente com negatividade, e Henrique respondeu secamente que fisiologia não responde a vibrações. Então pegou o martelo de reflexo, bateu no joelho 2 vezes, sem resposta, e afirmou que as vias estavam mortas, que aquele movimento anterior fora apenas espasmo, insistindo que tudo havia acabado, e pedindo que colocassem a paciente de volta no plano paliativo, sedada e confortável. Quando Dona Margarida soltou um gemido gutural, Clara a acariciou no ombro com condescendência, dizendo: "Sabemos que é difícil", mas a mão esquerda da idosa tremeu, ergueu-se e esticou-se não na direção de Clara, mas da porta por onde Bia havia fugido, o que fez Roberto declarar que ela queria a menina, enquanto Henrique disse que era sede. Roberto então caminhou até o centro da sala, encarou o médico famoso e a irmã rica,
e disse: Acabou, arrume suas coisas. Repetindo com um rugido que ecoou pela estante de mogno, até que o doutor fechou a maleta com o rosto vermelho e ameaçou denunciar negligência. E Clara pegou a bolsa dizendo que ele cometia um erro gigantesco, que quando a mãe se machucasse, seria culpa dele antes de ambos saírem e deixarem a porta pesada bater, esvaziando a sala de toda a energia boa e substituindo o cheiro de cânfora pelo perfume sufocante do médico e o odor de medo. Roberto voltou para junto da mãe, que parecia exausta e novamente pequena, sussurrando um pedido de desculpas enquanto a dúvida o corroía. Será que Henrique estava certo? Será que ele era só um filho desesperado acreditando na fantasia de uma criança de 10 anos até que a porta rangeu e Bia entrou com os olhos inchados de tanto chorar? Pegou o diário de couro sobre a mesa e perguntou se Dona Margarida estava bem ouvindo. Roberto repetira abatido que o médico dissera que os caminhos nervosos estavam mortos. Mas a menina olhou as pernas da idosa depois para Roberto com uma ferocidade inesperada e disse que médicos procuram estradas, mas quando a estrada explode, constrói-se uma ponte e a gente ainda não terminou a ponte. E quando Roberto disse que eles tentariam impedir com advogados e tribunais, Bia simplesmente perguntou se ele também tinha advogados. E o sorriso lento que surgiu no rosto de Roberto foi a resposta. Bia colocou o livro de volta na mesa, arregaçou as mangas e disse que ainda não haviam feito os alongamentos finais e que sem eles, Dona Margarida sentiria dor no dia seguinte. Então se aproximou da cadeira de rodas sem pedir permissão e segurou de novo os tornozelos frágeis, dizendo suavemente que lamentava pelo homem ruim, mas que ele já tinha ido embora, e agora eram só elas duas, e enquanto Roberto tirava o paletó, afrouxava a gravata e se sentava no puff, ela mandou que ele segurasse a mão da mãe e falasse outra vez sobre as rosas, porque o médico ruim havia feito Dona Margarida esquecer o cheiro delas, e assim seguiram o inverno, chegando a chuva virando neve e a mansão antes silenciosa, agora preenchida por uma energia estranha, não de felicidade, mas de luta, e a biblioteca transformada com tapetes persas enrolados num canto e duas pesadas cadeiras de jantar, colocadas lado a lado como ferramentas de batalha, enquanto Bia aparecia todos os dias com olheiras profundas, parecendo mais velha do que seus 10 anos. Todos os dias depois da escola, Bia ia até a casa e trabalhava nas pernas de Dona Margarida por 2 horas, depois fazia a lição de casa na mesa da cozinha, enquanto sua mãe Luciana terminava a limpeza. Até que numa quinta-feira, Roberto entrou e encontrou a menina sentada no chão, esfregando os próprios pulsos, e ao perguntar se ela estava bem, Bia pulou de susto dizendo que sim, embora ele percebesse a dor em suas mãos e ela explicasse escondendo-as atrás das costas, que vó Alice dizia que o curador pega um pouco da dor do paciente, mas é só uma transferência. E passa o que fez, Roberto sentir um aperto de culpa. Ele era bilionário, podia comprar hospitais inteiros, e ainda assim, uma criança de tênis usados estava absorvendo a dor de sua família. Quando Roberto sugeriu fazer uma pausa, Bia recusou firmemente, dizendo que músculos têm memória curta e se pulam. Um dia esquecem uma semana, e então se virou para Margarida, perguntando se ela estava pronta. A idosa assentiu agora com mais cor, mais peso e mais presença. Não era mais apenas passageira no próprio corpo. E como aquele seria o dia da primeira tentativa de ficar de pé, Bia posicionou a cadeira de rodas entre 2 cadeiras de jantar pesadas, dando instruções com voz de sargento, enquanto Luciana mordia as unhas na porta pedindo cuidado, e Roberto se posicionava atrás da mãe, segurando-a pela cintura, enquanto ela tremia, dizendo-lhe que não precisava fazer aquilo, se estivesse com medo, ao que Margarida respondeu com a voz ainda rouca, mas decidida, que estava com medo, mas cansada de ficar sentada. Bia colocou as mãos nos joelhos de Margarida e orientou. Na contagem de 3, empurre as cadeiras cabeça erguida. Olhe para mim, não para os pés. Seus pés sabem o que fazer. E quando disse 1, 2, 3, já Margarida pressionou as cadeiras com força.
os braços tremendo violentamente enquanto o corpo subia alguns centímetros, e Bia gritava: "Empurra ao chão!" E o rosto da idosa ficou vermelho, veia saltando no pescoço, até que as pernas finalmente sustentaram parte do peso. Mas então o joelho esquerdo cedeu, fazendo Roberto gritar e segurá-la antes que caísse, trazendo-a de volta para a segurança da cadeira de rodas, enquanto ela arfava a pálida cabeça tombada e olhos revirando, levando Roberto ao pânico total, enquanto chamava por água e telefone e concluía que o Dr. Henrique estava certo, que estava matando a própria mãe. Foi então que a voz de Bia cortou o caos ordenando pare, e ela subiu nos apoios de pé da cadeira, segurou o rosto de Dona Margarida entre as mãos pequenas e pediu com calma que respirasse pelo nariz, solta pela boca. "Olha para mim, é só tontura. É o sangue descendo. É gravidade. Não tenha medo da gravidade." Até que aos poucos a cor voltou ao rosto da idosa e os olhos focaram novamente. Bia então disse a Roberto para abaixar o telefone, porque se chamasse a ambulância, levariam Margarida e não a trariam de volta, e Roberto cedeu zonzo, enquanto Bia lembrava que atletas também desmaiam e caem, e que se você não está caindo, não está tentando o suficiente, frase de vó Alice que ecoou, enquanto Margarida enxugava o suor com mão trêmula. Quando Roberto perguntou se já tinham terminado, Margarida olhou para as cadeiras, para as próprias pernas, para a filha da empregada, e sussurrou, não deixando Roberto atônito ao ouvi-la repetir de novo, primeiro fraca, depois firme, com a voz da antiga Margarida, a que comandava as salas de reunião, e não aceitava não. E isso fez Bia sorrir pela primeira vez naquele dia, antes de mandar todos respirarem fundo, reiniciarem a postura e colocarem a mente acima do músculo. Então repetiram 1, 2, 3, e Margarida empurrou. Roberto ergueu Bia, incentivou os joelhos, e a idosa subiu, deixou o assento, travou os cotovelos. E então, pela primeira vez em 6 meses, Dona Margarida ficou de pé. Ela não estava andando, apoiava-se pesadamente nas cadeiras, os nós dos dedos brancos, as pernas tremendo como folhas ao vento. Mas estava vertical, e Bia sussurrou segura: 10 segundos. Conta comigo. E Roberto chorando sem poder secar o rosto porque precisava segurá-la. Disse 1, enquanto Luciana na porta dizia 2 com as mãos na boca. E assim chegaram ao 3, 4, 5. E Margarida levantou os olhos para o quadro do navio na parede, agora vendo-o na altura dos olhos. Não de baixo, e no 7, ela arfou. Estou em pé antes de Bia ordenar. 8, 9. Desce devagar, controlando a descida de volta para a cadeira onde Margarida soltou um longo suspiro. Fechou os olhos e deixou uma única lágrima escorrer entre o suor, dizendo: Eu fiquei em pé. Ao que Roberto beijou sua cabeça e respondeu: Ficou. Você conseguiu, enquanto Bia se jogava exausta no chão, dizendo, entre respirações, que na semana seguinte dariam um passo. As notícias correram rápido na cidade pequena e mais rápido ainda entre os círculos da alta sociedade. E uma semana antes do Natal, um envelope creme espesso chegou endereçado não a Roberto, mas a Dona Margarida. Ele o abriu na cozinha, enquanto Bia comia um sanduíche de pasta de amendoim feito por Luciana. E ao ler o cartão, explicou que era o baile da fundação criada por seu pai, o maior evento anual da empresa, onde investidores pressionavam o conselho, e que Clara, responsável pela organização. Naquele ano deixaram um bilhete dizendo que rumores sobre a saúde da mãe estavam fora de controle e que se ela não aparecesse, haveria um voto de desconfiança contra Roberto, sugerindo colocá-la numa cabine privada para acenar rapidamente na cadeira de rodas antes de ir embora, algo que Roberto chamou de humilhação, dizendo que queriam usá-la como adereço. Quando Bia perguntou a data e ouviu véspera de Natal daqui a 2 semanas, ela mastigou devagar, pensativa, dizendo que não poderiam ir, e Roberto explicou que a mãe não estava pronta para multidões e que não permitiria que a exibissem como uma inválida, porque isso quebraria seu espírito. Porém, Bia respondeu que ela não deveria ir na cadeira
e ao ouvir Roberto argumentar que Margarida só ficara de pé 10 segundos e jamais poderia entrar andando num salão, a menina corrigiu, dizendo que ela não precisava andar muito. Talvez uns 6 metros até o palco, uns 10 ou 12 passos, e garantiu que ela não cairia, contando que vó Alice, certa vez, preparou um soldado sem joelhos para atravessar um palco em cerimônia de medalha, e ninguém viu quando ele desabou nos bastidores, só viram ele caminhar. Quando Roberto perguntou por que fazer isso, Bia o encarou dizendo que Margarida era orgulhosa, que ele mesmo lhe dissera isso, e que se ela fosse na cadeira se sentiria pequena, mas se desse apenas alguns passos, venceria, e ele venceria, e o médico ruim perderia. Então Roberto imaginou o baile doutor. Henrique observando com ar triunfante, Clara empurrando uma mãe frágil, e depois imaginou a chama que voltara aos olhos da mãe, caminhando alguns passos com dignidade. E saiu da cozinha indo até a biblioteca, onde Margarida lia uma revista segurando-a com as próprias mãos, e disse que Clara queria que ela fosse ao baile, ouvindo a mãe responder claramente, não dizendo sem cadeira, nunca em público, até que Roberto perguntou: "E se você não fosse na cadeira?" Ao ouvir que Bia acreditava que ela conseguiria caminhar os 6 metros treinando apenas o percurso até o púlpito, Margarida olhou as próprias pernas, depois o andador que tinham começado a usar no dia anterior, e perguntou: "Só para ficar de pé e caminhar 6 metros", e Roberto avisou que seria a coisa mais difícil que já fizera, que doeria, que ela poderia fracassar. Mas Margarida contratou a mandíbula, o aço voltando aos olhos, e disse: "Ligue para a Clara. Diga que eu vou. E diga para ela guardar uma dança para mim." Os 14 dias seguintes foram um inferno. Não havia outra palavra. A biblioteca virou um campo de treinamento e Bia deixou de ser a menininha doce, com o livro para se tornar uma instrutora implacável. Levanta de novo, olha para cima. Se olhar para os pés, você cai. Olha para o horizonte. E assim seguiram dia após dia. Margarida chorou, gritou de frustração, até jogou uma toalha em Roberto uma vez, mas nunca desistiu, e Bia esteve ao lado dela em cada passo, medindo a distância, marcando 6 metros no tapete da biblioteca com fita adesiva e dizendo: "Aqui é o palco, você começa aqui, o púlpito fica aqui, Roberto estará à sua esquerda." Uma bengala na mão direita, não um andador. Parece doença bengala, parece elegância. E elas treinaram até as pernas de Margarida, tremerem tanto que ela não conseguia mais ficar de pé. Então colocavam gelo, descansavam e repetiam. Mas 3 dias antes do baile, o desastre Margarida acordou com o tornozelo inchado. Não estava quebrado, mas parecia irritado, e Bia diagnosticou inflamação por esforço excessivo, enquanto Roberto, desabando, disse que tudo tinha acabado. Mas Bia abriu o caderno da avó e explicou que só precisavam mudar a tática. Nada de treino de caminhada, apenas descanso, gelo, elevação e compressão, guardando cada gota de energia para a noite, insistindo que os músculos não esquecem em 3 dias, e que o combustível agora era acreditar. Então disse a Margarida para visualizar cada passo, enquanto descansava. E a idosa, olhando o tornozelo inchado, disse: "Prepare meu vestido." Na véspera de Natal, o ar quente de dezembro pairava sobre a cidade dentro do salão de cristal do Grand Hotel. O ar era quente e pesado de perfume caro, enquanto a elite da cidade, banqueiros políticos, famílias tradicionais, murmurava baixinho. Clara aguardava na entrada nervosa em seu vestido de seda vermelho, e ao seu lado, o doutor. Henrique bebia champanhe com o ar relaxado de quem já tinha vencido, afirmando que Roberto não seria cruel a ponto de trazer a mãe, e que se viesse seria de cadeira de rodas, e Clara teria de explicar ao conselho a condição da matriarca. Mas então as portas pesadas se abriram, e o burburinho morreu em ondas, até que o silêncio fosse absoluto. E lá estava Roberto de smoking, impecável, e ao lado dele, não uma cadeira de rodas, mas Margarida vestindo veludo azul marinho até o chão, com sapatos baixos e firmes à mão direita
segurando uma bengala de prata com força brutal e o braço esquerdo entrelaçado no de Roberto, fazendo Clara ofegar, meu Deus, enquanto o copo do médico caía de suas mãos. Pronta, mãe. Roberto sussurrou, sentindo-a vibrando como corda prestes a arrebentar, e Margarida respirou pronta antes de dar o primeiro passo. Nada gracioso, mas uma batalha contra a gravidade. Jogou o quadril direito, plantou a bengala com um estalo, arrastou a perna esquerda que enroscou no carpete macio, fazendo o público prender o ar, enquanto Roberto dizia: "Eu te seguro!" Encontra o ritmo e a voz de Bia ecoava na cabeça de Margarida. Não olhe para os pés, olhe para o horizonte. Então ela ergueu o queixo, fixou o olhar no púlpito que parecia estar a metros de distância, com suor brotando na testa e dor latejante no tornozelo, impulsionada pelo silêncio reverente de uma plateia, que testemunhava uma ressurreição. No meio do caminho, o joelho esquerdo começou a tremer a perna de máquina de costura, como Bia a chamava, e Margarida arfou. "Eu não consigo", prestes a tombar, mas Roberto murmurou com ferocidade: "Olhe para o Henrique, não ouse deixá-lo estar certo." E quando ela virou a cabeça, viu o médico aterrorizado, encarando não uma paciente, mas um milagre que o tornava obsoleto. Então, ela olhou mais além para a sombra do corredor, onde Bia estava com o punho erguido. E isso acendeu nela um rosnado baixo, fazendo-a erguer a bengala e bater no chão, antes de dar outro passo e outro até reencontrar o ritmo. Quando chegaram ao púlpito, Roberto ajudou-a a subir o único degrau. Margarida agarrou a madeira como se fosse um salva-vidas, oscilando, mas de pé, e inclinou-se para o microfone dizendo: "Boa noite", com voz rouca, porém de ferro. E o salão explodiu, não em aplausos, mas em um rugido. Clara soluçando o doutor. Henrique desaparecendo na multidão enquanto Margarida não fazia discurso algum, apenas sorria com o sorriso cansado e triunfante de uma guerreira e assentia. Roberto olhou para a mãe e depois para a porta. Bia já tinha ido embora, e eles não ficaram para o jantar, porque o esforço havia drenado Margarida completamente. Ao chegarem à propriedade, ela adormeceu e Roberto a carregou até o quarto. Tirou seus sapatos, cobriu-a e desceu para a cozinha onde Luciana e Bia o aguardavam. A menina sentada com um chocolate quente pequena, outra vez só uma criança. E ao se sentar diante dela, Roberto disse: "Ela conseguiu. Caminhou o caminho inteiro." E Bia respondeu calmamente que já sabia que ela conseguiria e que o doutor Henrique parecia ter visto um fantasma, pois realmente tinha visto a mulher que ele havia desistido de tratar. E então Roberto tirou do bolso o talão de cheques e uma caneta dourada, colocando-o sobre a mesa, enquanto dizia que queria presenteá-la. Pagar sua faculdade, financiar uma ala hospitalar em nome da avó dela, fazendo Luciana arregalar os olhos. Mas Bia olhou para o talão sem tocá-lo e disse que não queria dinheiro, que não tinha feito aquilo por recompensa e que não fez sozinha, puxando da mochila o caderno de couro da avó e pedindo que ele lesse a última página, onde a letra trêmula dizia que Alice Miller se preocupava com o menino Albuquerque, lembrando que o pai de Roberto fora o único a visitá-la quando voltou do Vietnã, e pedira que ela ajudasse sua família se algum dia estivessem em apuros, uma promessa que Bia deveria manter. Roberto ficou paralisado ao perceber que o pai, o homem duro dos negócios, tinha visitado o hospital militar e mostrado bondade secreta, e ao fechar o caderno chorou pela dor da mãe, pela gentileza oculta do pai e pela honra daquela menina. Guardou o talão de cheques, enxugou os olhos e disse que não podia pagar por uma promessa, mas que um soldado precisa de uma base e de um futuro. Tirando então um envelope pardo grosso e deslizando-o pela mesa, explicando a Luciana que era a escritura do chalé na borda da propriedade, com o grande jardim totalmente quitado e com impostos pagos para sempre, antes de explicar a Bia que dentro também havia um fundo educacional em seu nome, faculdade de medicina e enfermagem, o que quisesse.
irrevogável, enquanto Bia protestava dizendo que vó Alice havia prometido ajudar o pai de Roberto. E ele respondeu: Agora, eu estou fazendo uma promessa para você. Você salvou minha mãe e nunca mais vai se preocupar com aluguel ou mensalidades, fazendo Luciana chorar de alegria e Bia tocar o envelope com cuidado, sussurrando que a avó sempre quisera um jardim, ao que Roberto respondeu: Agora ela tem um. 6 meses depois, as rosas amarelas explodiam em cores, o ar cheirava a limão e mel, e Margarida caminhava no jardim, não correndo, mas andando com a bengala de prata, movendo-se devagar pelo caminho, enquanto podava as roseiras feliz. Roberto a observava do terraço ao lado de Bia, agora usando um uniforme escolar novo, analisando que Margarida se movia bem. Embora arrastasse um pouco o calcanhar esquerdo, ouvindo Roberto brincar: Dá um desconto. Treinadora, é domingo. E Bia retrucar automaticamente: A dor não tira folga aos domingos, fazendo-o sorrir. O doutor Henrique havia se aposentado discretamente, já que depois da história do baile, ninguém queria mais o médico que desistia, e sim o médico que acreditava, enquanto Luciana atravessava o terraço sem uniforme de empregada, agora usando um blazer elegante e segurando um tablet gerente da propriedade Cargo que Roberto lhe dera, avisando que o carro estava pronto para levar Bia à feira de ciências, onde ela apresentaria um trabalho sobre o sistema nervoso, recusando a ajuda de Roberto com a fala, ao dizer que sabia exatamente do que estava falando antes de caminhar para fora, até que Roberto a chamou Bia e ela se virou, o sol iluminando seus cabelos loiros. Obrigado, disse Roberto, e Bia assentiu com um movimento rápido e decidido, respondendo: Mantenha ela se movendo, senhor. Se parar, enferruja. Depois caminhou até o carro onde a mãe a esperava e Roberto as observou ir embora antes de olhar novamente para a mãe erguida entre as roseiras. Foi então que percebeu que o mundo está cheio de especialistas com diplomas caros, explicando por que as coisas não podem ser feitas, mas que às vezes, quando a noite está mais escura, você não precisa de um especialista nem de $1 bilhão. Só precisa de uma criança com um livro empoeirado, um par de mãos fortes e uma promessa que ela se recusa a quebrar. Roberto se levantou e desceu os degraus até o jardim, chamando: Mãe, deixe-me ajudar com essas rosas. Ela virou-se e sorriu. Não precisava da ajuda, mas segurou o braço dele mesmo assim, e eles caminharam juntos passo a passo. E é aí que deixamos Roberto e Margarida caminhando entre as rosas, mostrando que os especialistas nem sempre detêm as chaves do impossível. Sempre que compartilho uma história como esta, meu objetivo é oferecer um momento de esperança, um lembrete de que, às vezes, os maiores milagres vêm dos menores lugares, e eu adoraria saber o que você estava fazendo enquanto ouvia. Talvez estivesse caminhando para não enferrujar, ou talvez descansando depois de sua própria batalha longa. Conte para mim nos comentários. Eu realmente gosto de ler todos. Se esta história tocou você, deixar um like e se inscrever nos ajuda imensamente. Estamos sempre aperfeiçoando nossa forma de contar histórias, então deixe seu feedback sincero abaixo. Obrigado por caminhar esse caminho comigo.